Cabe-nos nesta manhã de terça-feira, no último dia do Comep, uma grande responsabilidade. Se você estiver atento, você vai perceber que as mensagens durante todo este congresso fluíram de uma forma harmoniosa, gerando uma unidade de propósito da parte de Deus. Como Deus falou profundamente conosco, usando homens de Deus que aqui esteve, como o pastor Elcio de Assis, pastor Antônio Carlos, pastor Neil Barreto, pastor Eli Fernandes, pastor Alcides Martins, grandes adoradores que por aqui passaram, Ministério Ipiranga, PG, André Valadão, Alex e Alex, que ainda está conosco, pastora Cirlei, que acabou de adorar a Deus, Jossane e tantos outros que por aqui adoraram, que foram apenas operários de uma obra que Deus está fazendo. E eu não quero que você perca isso de vista. Neemias capítulo de número 8, versículo de número 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Achar escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, de murtas, de palmeiras e de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E permita repetir esse texto: porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Houve um tempo na história do Antigo Testamento em que Deus gerou algo muito bonito, algo extraordinário na vida de uma nação, no momento que aquela nação enfrentava uma crise terrível. As crises têm essa capacidade de nos revelar algumas pérolas extraordinárias. O povo de Judá havia esquecido dos propósitos e dos caminhos do Senhor. Isso fez com que Deus os conduzisse ao cativeiro. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, provavelmente ainda adolescentes, foram levados para a Babilônia, para a terra dos caldeus. O sacerdote Ezequiel, profeta, também para lá foi levado, e tantos outros príncipes e nobres, e ali permaneceram, sujeitos a realidades bem distintas daquelas que eles viviam na Palestina, convivendo com outros princípios, com outros valores, com outro paradigma, e lá permaneceram durante 70 anos. Os judeus penduravam as suas harpas nos salgueiros e não adoravam mais, não cantavam mais. Havia um sentimento de saudosismo da pátria amada, eles que agora estavam exilados. E 70 anos depois, aproximadamente, Deus deu ao profeta Daniel a interpretação de que era tempo de voltar. E Deus começa a produzir um movimento
extraordinário, que talvez configure um dos grandes avivamentos que a história bíblica nos registra. Penso eu que provavelmente o maior processo de reavivamento do Antigo Testamento, em que no prazo de algumas décadas, Deus levanta alguns jovens que foram impactados pela geração de Daniel, que foram impactados por uma geração que não abriu mão de seus princípios e de seus valores. Jovens que talvez na sua infância tivessem conhecido pessoalmente agora o profeta antigo, velho, idoso, Daniel, e que da geração de Daniel recebeu a transmissão de alguns princípios e de alguns valores, e jovens que entenderam o seu tempo e se posicionaram na sua geração, dispostos a serem usados por Deus, homens de ocupações extraordinárias, como Zorobabel, como Neemias, como grande professor de teologia e sacerdote Esdras, homens que se tornaram boca de Deus na terra, como os profetas Ageu e Zacarias, homens que desenvolveram uma vida muito devota a Deus, como o sacerdote Josué, um tição tirado do fogo. E esse grupo de rapazes, num período de algumas décadas, gerou um movimento extraordinário, com o retorno dos judeus para Jerusalém. E eles vieram acompanhando o povo. Primeiro veio Zorobabel, depois veio Esdras, por último veio Neemias. E eles geraram na vida desses ex-exilados algo sobrenatural. E quando os primeiros chegaram em Jerusalém e viram a casa de Deus em ruínas, a cidade destruída, ocupada pelos samaritanos, os utensílios sagrados ainda estavam na Caldeia, em templos de deuses pagãos. O grande e magnífico santuário construído por Salomão estava em ruínas, acabado. E alguns senhores idosos, que haviam saído crianças de Jerusalém, e que conservava na memória e no coração a lembrança do suntuoso templo de Salomão, e via agora um templo em ruínas, começava a chorar, cheio de saudosismos. E Deus então usa profetas como o profeta Ageu e o profeta Zacarias para admoestá-los, para dizer para eles: não chorem, gente, não chorem, porque a glória da casa que ainda está por vir será bem maior do que a glória da casa que vocês conheceram. E foi algo tremendo durante algumas décadas. Mas houve um dia em especial, houve um culto em especial que eu quero chamar a atenção de vocês. E esse culto aconteceu na praça que está diante da porta das águas em Jerusalém. E Neemias capítulo 8 registra o culto, quando uma multidão de exilados, de ex-exilados, mais de 42 mil pessoas que voltaram do cativeiro, se puseram na praça diante da porta das águas às 6 horas da manhã. E Esdras, acompanhado de alguns intérpretes, porque Esdras pregava em hebraico, e a língua que o povo havia aprendido na Caldeia era o aramaico, e 3 intérpretes traduziam o que Esdras estava ministrando. E uma multidão de 42 mil pessoas em pé, numa praça,
ouvi atentamente as palavras de Esdras. E ele começou a pregação, era 6 horas da manhã. E diz a Bíblia que ele pregou desde a alva até o meio-dia. 6 horas de pregação, ininterruptas. E as pessoas estavam atentas ao que Esdras falava. E cada palavra de Esdras impactava o coração do povo. E tinha hora que eles choravam. E Esdras precisava dizer: gente, não chorem, porque esse dia é dia de notícias boas, é dia de alegria. E havia momentos que eles glorificavam a Deus, e eles levantavam as mãos, eles se prostravam com o rosto em terra, e eles adoravam a Deus. E foi um culto memorável. E quando terminou o culto, Esdras despediu o povo e disse: agora vão, continue o culto na casa de vocês, levem pão para aqueles que nada têm para comer, distribuam, porque esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. E eles voltaram para os seus acampamentos, para suas casas, para suas tendas. E aquela foi uma noite longa, porque os príncipes e os chefes das famílias do povo não conseguiram dormir aquela noite. A palavra do pastor Esdras estava martelando na cabeça deles. Parece que eu posso imaginar uma esposa virando para o marido, dizendo: meu bem, por que foi? Você não veio para a cama até agora? E ele dizia: meu amor, não consigo deixar de pensar na mensagem de hoje. Não consigo deixar de me lembrar das palavras do pastor Esdras. Tem alguma coisa que está mexendo comigo. E foi uma noite longa, e no dia seguinte, pela manhã, os chefes das famílias, os príncipes, vieram procurar o pastor Esdras e disseram: pastor Esdras, nós estamos incomodados. A mensagem que o senhor ministrou para nós ontem foi algo tremendo, extraordinário, mas deve ter alguma coisa a mais, porque Deus está nos incomodando, e a gente quer descobrir o que é esse algo a mais. A palavra que o Senhor ministrou gerou santidade no nosso coração. A palavra ministrada nos fez perceber o quão distante nós estávamos do propósito de Deus. A palavra que foi ministrada gerou em nós temor a Deus, mas deve ter algo a mais, e a gente está aqui para descobrir o que é. E eles então começaram a se debruçar sobre as escrituras sagradas, e eles começaram a pesquisar para descobrir o que era que estava acontecendo. E de repente eles acham escrito no livro da lei, especificamente lá em Levítico 23, que o Senhor havia dado uma ordem para Israel. Eu quero que você preste atenção nisso. E a ordem era o seguinte: quando o povo de Israel estava pelo deserto, Deus deu uma ordem, e a ordem era: olha, todo ano, quando chegar o 7º mês, no 15º dia, no dia 15 do mês 7, vocês param, interrompam a viagem, vão para o mato, cortem folhas de árvores, façam tendas, sucar, ou no plural, sucote, construam cabanas e morem debaixo dessas cabanas durante 7 dias. E durante 7 dias vocês estudem o livro da lei. No 8º dia vocês façam uma reunião solene, e essa festa vocês têm que fazer todos os anos, como estatuto perpétuo que eu estou mandando para vocês. Isso começa, mas não termina. Todos os anos eu quero que vocês façam isso.